Desde o início da história humana, a tentação tem sido uma realidade constante. Quando Adão e Eva caíram no Éden, a humanidade passou a conviver diariamente com a atração do mal. Nenhum de nós está isento desse combate. Mas a grande pergunta é: como vencer? Como permanecer firme diante dos apelos do inimigo que conhece nossas fraquezas? Ellen White traz conselhos profundos sobre esse tema, baseados na Bíblia, que nos mostram que é possível triunfar pela graça de Cristo. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Ellen White afirma em A Ciência do Bom Viver, página 130. Não podemos vencer por nossa própria força. O tentador nunca é vencido por poder humano. O que nos traz vitória é o poder divino prometido. Isso nos coloca diante de uma realidade fundamental. Por nós mesmos somos fracos, mas em Cristo encontramos poder suficiente para resistir. Paulo declarou em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O segredo da vitória começa quando reconhecemos nossa incapacidade e nos lançamos nos braços de Jesus. O maior exemplo de vitória sobre a tentação é o próprio Cristo. No deserto, após 40 dias de jejum, ele enfrentou Satanás em 3 ataques diretos. Escreva nos comentários: quero vencer como Cristo venceu. Essa declaração pública fortalece sua decisão e testemunha a outros que é possível resistir ao pecado com a ajuda de Jesus. Outro ponto crucial que Ellen White enfatiza é que Satanás conhece os pontos fracos de cada pessoa. Em Mensagens aos Jovens, página 63, ela diz: Satanás conhece muito bem os pontos fracos de cada caráter, e é nesse ponto que ele vai exercer suas mais fortes tentações. Isso significa que precisamos estar vigilantes, especialmente naquilo que sabemos ser nossas maiores dificuldades. Para uns pode ser a ira, para outros a cobiça, a vaidade, a imoralidade ou a mentira. Mas Deus não nos deixa desamparados. Em 1 Coríntios 10:13, encontramos esta promessa: não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Nunca enfrentamos uma tentação impossível de resistir. Sempre existe uma saída providenciada por Deus. Ellen White reforça em Caminho a Cristo, página 94. Enchei a mente e o coração com as palavras da Escritura, e sereis fortalecidos contra as tentações de Satanás. Aqui está o segredo: alimentar a mente com as coisas de Deus. Quem passa o dia absorvendo apenas conteúdos mundanos, dificilmente terá força para resistir no momento da tentação. Mas aquele que se alimenta da palavra encontrará nela seu escudo. Escreva agora nos comentários: a palavra de Deus é minha defesa. Isso reforça sua decisão de se apegar à Bíblia em cada luta. Além da palavra, a oração é a grande arma do cristão. Ellen White ensina em Mensagens aos Jovens, página 249. A oração é o escudo da alma, é o poder do cristão para resistir às influências de Satanás. A oração mantém a alma conectada com Deus, traz força para resistir e nos lembra de nossa dependência. Jesus mesmo disse, em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração não precisa ser longa ou complicada. Muitas vezes um clamor breve, Senhor, ajuda-me agora, é suficiente para expulsar os dardos inflamados do inimigo. Ellen White afirma em Caminho a Cristo, página 99. Quando nos sentimos tentados, devemos clamar a Jesus: salva-me, Senhor, para que eu não pereça. Não há outro auxílio para nós, senão em Jesus. Outro princípio fundamental é a vigilância.
Vigiar significa estar atento às circunstâncias, aos ambientes e às companhias. Quantos caem porque se colocam em lugares e situações que favorecem a tentação? Ellen White alerta em Mensagens aos Jovens, página 268. Os que buscam viver perto de Deus devem afastar-se de tudo quanto tende a desviar-lhes a mente de Cristo. Portanto, não basta apenas orar para vencer a tentação. É preciso também fugir de situações que abrem portas para o pecado. A Bíblia é clara. Fugi, pois, da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. E foge também das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2, 22. Fugir não é covardia, é obediência e sabedoria espiritual. Escreva nos comentários: eu escolho fugir da tentação. Isso mostra sua disposição em se afastar do mal, em vez de brincar com ele. Por fim, neste primeiro bloco, Ellen White destaca que a vitória só é possível pela entrega diária da vontade a Deus. Em Atos dos Apóstolos, página 482, ela declara: a vitória sobre as tentações não é resultado de um único esforço, mas de uma entrega constante da vontade a Deus. Ou seja, não é uma batalha vencida de uma vez por todas, mas uma escolha renovada a cada dia. A Bíblia ensina em Gálatas 5,16: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar é algo contínuo. Precisamos escolher diariamente viver no espírito, porque cada dia trará suas tentações. A vida cristã é comparada a uma guerra. Paulo escreve em Efésios 6,12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ellen White reforça que a luta contra o pecado não é apenas contra hábitos ou tendências, mas contra forças espirituais reais que se opõem a Deus. Ela diz em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 470, a batalha que temos de travar é contra principados e potestades, e nenhuma força humana pode enfrentar esses inimigos invisíveis. Isso nos mostra que precisamos de armadura espiritual. A Bíblia nos apresenta essa armadura em Efésios 6, 13 e 17. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça representa uma parte essencial da vida cristã que nos protege contra as ciladas do inimigo. Ellen White comenta em Review and Herald, 1904. O cristão armado de toda a armadura de Deus está preparado para resistir às tentações e enganos de Satanás. Não podemos escolher apenas algumas peças, precisamos de todas. Um dos pontos que mais se destacam é o escudo da fé. Paulo diz em Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ellen White reforça em Mensagens aos Jovens, página 63. A fé viva em Cristo é nosso grande escudo contra as tentações do inimigo. Escreva nos comentários: minha fé é meu escudo. Essa é uma forma de declarar que sua confiança em Cristo será sua defesa contra os ataques do inimigo. Outro ponto fundamental é a mente. Satanás procura constantemente encher nossa mente de pensamentos errados, de dúvidas e de desânimo. Ellen White explica em Caminho a Cristo, página 72. É mantendo a mente fixada em Cristo que podemos resistir às tentações de Satanás. Quando desviamos o olhar de Jesus, ficamos vulneráveis. Filipenses 4:8 nos dá a receita para proteger a mente. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A mente cheia de coisas santas não dá espaço para os pensamentos de tentação. Ellen White recomenda em Caminho a Cristo, página 101,
Mantenham o coração e a mente ocupados em louvor e gratidão, e o tentador não terá espaço para entrar. O louvor é uma arma poderosa. Vemos isso na história de Paulo e Silas em Atos 16, 25. Mesmo presos e açoitados, eles louvavam a Deus à meia-noite, e o resultado foi um terremoto que abriu as portas da prisão. O louvor liberta e fortalece. Portanto, quando a tentação vier, em vez de ficar em silêncio alimentando maus pensamentos, levante um cântico de louvor ou uma oração de gratidão. Satanás não suporta o louvor verdadeiro. Ellen White também ensina que é preciso resistir desde o primeiro momento. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 177, ela afirma: é no início da tentação que a resistência deve ser feita, pois é mais fácil resistir no princípio do que quando a mente já foi envolvida. Quantos caem porque flertam com a tentação em vez de rejeitá-la logo no início? A Bíblia confirma em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é uma atitude ativa e imediata. Escreva nos comentários: eu escolho resistir desde o início. Essa decisão protege sua mente e seu coração contra os avanços do inimigo. Outro ponto essencial é a importância da comunhão diária. Ellen White declara em Caminho a Cristo, página 70. É pela comunhão constante com Cristo que o homem pode resistir ao mal e vencer o pecado. Não se trata apenas de orar em momentos de crise, mas de cultivar um relacionamento contínuo com Deus. Isso envolve a oração diária, o estudo da Bíblia, a participação na igreja e a prática da fé no cotidiano. Quanto mais perto estamos de Cristo, mais fortes somos contra as tentações. Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira, vós as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em Cristo é a base de toda vitória. A vida cristã é marcada por uma batalha constante entre a carne e o espírito. Paulo descreve em Romanos 7:19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse conflito não é exclusivo de Paulo, é a realidade de cada cristão que busca viver em fidelidade a Deus. Mas a boa notícia é que em Cristo há vitória garantida. Ellen White reforça esse pensamento em Atos dos Apóstolos, página 482. A vida cristã é uma luta constante, mas essa luta não precisa ser travada com nossas próprias forças, pois o poder de Cristo é suficiente para vencer toda tentação. Um dos segredos que ela aponta é a importância de escolher cuidadosamente nossas companhias. Em Mensagens aos Jovens, página 411, ela escreve: as tentações são fortalecidas quando buscamos a companhia daqueles que não amam a Deus. Muitos que poderiam vencer em Cristo caem porque se colocam sob influências que os conduzem à ruína. A Bíblia também adverte em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, se queremos vencer, precisamos selecionar amigos e ambientes que fortaleçam nossa fé, não que nos arrastem para o pecado. Escreva nos comentários: quero andar com pessoas que me levam para mais perto de Deus. Essa é uma decisão prática que pode mudar completamente sua experiência cristã. Outro ponto enfatizado por Ellen White é a importância do trabalho útil para a mente. Em Caminho a Cristo, página 102, ela afirma: a mente ociosa se torna oficina de Satanás. Quando ficamos desocupados, facilmente nos tornamos alvo de maus pensamentos e tentações. O trabalho, o estudo, o serviço cristão e o envolvimento em atividades produtivas ajudam a manter a mente focada no bem. Isso se conecta com Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O esforço ativo não apenas fortalece o corpo, mas também protege a mente.
Ellen White também nos mostra que o inimigo tenta lançar desânimo sobre os filhos de Deus, fazendo-os acreditar que é impossível vencer. Em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 482, ela escreve: Satanás está sempre pronto a sugerir que é inútil resistir, que somos fracos demais para vencer, mas Cristo venceu por nós e nos oferece sua vitória. Aqui está o Evangelho em sua beleza. Não vencemos para merecer a salvação, mas porque já fomos salvos por Cristo, temos poder para vencer. A promessa de Jesus em João 16:33 é clara. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa vitória não é apenas dele, mas é também nossa quando permanecemos unidos a ele. Outro aspecto importante é que a tentação não é pecado em si. Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Hebreus 4:15. A tentação se torna pecado quando cedemos a ela. Ellen White explica em Review and Herald, 1874. Não é pecado ser tentado. O pecado está em ceder à tentação. Isso nos dá esperança, pois muitos cristãos se sentem culpados apenas por serem tentados. Mas ser tentado é parte da experiência humana. O que importa é nossa resposta. Por isso, Tiago 1:12 declara: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Cada tentação resistida se torna uma vitória, que fortalece o caráter e aproxima mais de Cristo. Escreva nos comentários: com Cristo, a tentação não será minha derrota, mas minha vitória. Essa confissão transforma sua visão. O que parecia ser armadilha do inimigo pode se tornar ocasião de crescimento espiritual. Outro ponto vital: a importância de meditar nos sofrimentos de Cristo. Ellen White afirma em Caminho a Cristo, página 83. Contemplando o sacrifício de Cristo, a alma é fortalecida para resistir ao pecado. Quando lembramos que Jesus deu sua vida por nós, como podemos escolher entristecê-lo cedendo à tentação? O amor de Cristo se torna a maior motivação para permanecer fiel. A Bíblia reforça isso em 2 Coríntios 5:14. O amor de Cristo nos constrange. Não é o medo da punição que nos sustenta, mas o amor que nos atrai. Quanto mais contemplamos esse amor, mais forte nos tornamos contra o pecado. Por isso, Ellen White aconselha: guardai em vossa mente a cena do Calvário, pois ela será vosso escudo contra as tentações de Satanás. Review and Herald, 1887. Cada vez que a tentação surgir, lembre-se do preço pago por sua salvação e escolha a fidelidade por amor a Jesus. Outro conselho poderoso é a prática da música sagrada. Em Educação, página 168, Ellen White afirma: o canto é uma das mais eficazes armas contra a tentação. Quando cantamos hinos que exaltam a Cristo, nossa mente é elevada e o inimigo é afastado. A música limpa e inspiradora ajuda a preencher a mente com o bem e nos livra de pensamentos pecaminosos. Escreva nos comentários: quero louvar a Deus até na hora da tentação. Essa decisão simples pode se tornar uma das maiores defesas espirituais na sua vida. Agora, vamos aprofundar ainda mais o aspecto prático da vitória sobre as tentações. Ellen White deixa claro que essa luta não termina enquanto estivermos neste mundo, mas também nos garante que o cristão pode viver em vitória constante pela graça de Cristo. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 144, ela diz: a vida cristã é um combate e uma marcha, mas cada vitória prepara o caminho para outras vitórias maiores. Ou seja, cada batalha vencida fortalece para a próxima. A Bíblia confirma isso em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O texto não diz que seremos derrotados de vez em quando, mas que podemos ser mais que vencedores.
Isso não significa perfeição instantânea, mas progresso constante. Um ponto que Ellen White ressalta é a importância do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, página 50, ela afirma: é pelo Espírito Santo que o crente recebe poder para resistir à tentação e vencer o pecado. O Espírito é quem convence, fortalece e guia em cada passo. Por isso, Jesus prometeu em João 14, 16, 17: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Sem o Espírito, a vitória é impossível, mas com Ele não há tentação que não possa ser vencida. Outro conselho de Ellen White é o autocontrole. Em Conselhos sobre Saúde, página 29, ela escreve: o verdadeiro domínio próprio é um dos maiores meios de resistir às tentações de Satanás. Isso envolve cuidar da alimentação, do sono, dos pensamentos e das emoções. Quando negligenciamos o corpo e a mente, ficamos mais vulneráveis ao inimigo. A Bíblia ensina em 1 Coríntios 9, 27: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A disciplina é um instrumento de vitória. Outro aspecto é o testemunho. Ellen White diz, em Caminho a Cristo, página 77: quando resistimos à tentação, damos um testemunho vivo do poder de Deus. Cada vitória não é apenas para nosso crescimento, mas também para inspirar outros a confiarem em Cristo. Escreva nos comentários: quero ser testemunha viva do poder de Deus. Assim, você compartilha sua decisão de não apenas vencer, mas de ser exemplo para outros. Ela também aconselha sobre a perseverança. Em Testemunhos para Ministros, página 518, afirma: não desanimeis se caís em tentação. Levantai-vos e lutai novamente. Cada derrota pode ser transformada em vitória, se aprendermos a depender mais de Cristo. Isso mostra que mesmo quando caímos, não devemos desistir. O inimigo quer que permaneçamos no chão, mas Cristo nos levanta para continuar a caminhada. Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O que diferencia o justo do ímpio não é nunca cair, mas levantar-se sempre em Cristo. Por fim, Ellen White aponta para a esperança final. Em O Grande Conflito, página 678, ela escreve: logo a luta cessará. Todo o universo testemunhará a vitória final de Cristo sobre o mal, e os redimidos jamais mais enfrentarão a tentação. Um dia, a batalha acabará. Enquanto estivermos aqui, precisamos lutar, mas há uma promessa de um futuro sem pecado, sem tentações, sem lágrimas. Apocalipse 21:4 declara: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a esperança que nos sustenta. Portanto, até esse dia chegar, precisamos viver em constante vigilância, oração, estudo da palavra, louvor, domínio próprio e plena confiança em Cristo. Ele já venceu e em seu nome também venceremos. Eu quero que você escreva nos comentários: com Cristo serei vencedor até o fim. Essa é a decisão que nos leva a perseverar até o último dia, aguardando a volta de Jesus. Agora, meu convite é simples. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, deixe um comentário, compartilhe com seus irmãos da igreja, envie nos grupos de WhatsApp, inscreva-se no canal e escreva seu nome e cidade para que eu ore por você, que juntos possamos formar uma comunidade de vencedores em Cristo, até o dia em que a tentação deixará de existir.